Você vai lá no seu primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 1. A criação dos céus e da terra e tudo o que nela existe. Amém? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era bom a luz, e fez Deus separação entre luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez a separação entre águas que estava debaixo da expansão e águas que estava sobre a expansão. E foi assim. E chamou Deus a expansão céu, e foi a tarde e a manhã do dia segundo. E disse Deus: junte-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E essa palavra é uma palavra bem conhecida. Mas essa semana eu lendo, algo me chamou a atenção. E eu vi que veio à minha mente, é como se eu pudesse ver Deus andando por este mundo. E vendo que este mundo estava todo bagunçado. Todo bagunçado. Água onde não era para ser água, terra onde não era para ser terra, o céu, o mar. E ele olhou e pensou: vou arrumar, vou colocar tudo no lugar. Deus falou muito forte ao meu coração essa semana lendo essa palavra. Assim somos nós quando Deus nos olha e estamos lá no lamaçal do pecado. A palavra do Senhor fala aqui, no princípio que criou Deus céus e a terra. Ele criou, mas a terra era sem forma e vazia. Ela era vazia. É igual você, é igual a mim. Somos iguais quando não temos Deus na nossa vida. Aleluia. Nós, quando Deus nos olha e estamos lá no mundo, no errado, estamos lá no mundo adorando e fazendo coisas que desagradam a Deus, nós somos pessoas sem forma e vazia. Havia trevas sobre você. Havia um abismo entre você e Deus enorme. Porque você não conhecia a Deus. Porque você não sabia quem era Deus. Porque você não permitia Deus entrar dentro de você. Então você era um abismo. Cheio de sujeira, cheio de pirraças, equisira, tudo aquilo que era ruim. Mas Deus olhou para você, como Ele olhou para aquilo que Ele tinha criado, que era a terra, que eram os céus. E quando Deus nos olha e vê que Ele pode de algum jeito nos tocar e entrar dentro de nós e fazer morada, sabe o que acontece? Acontece isso aqui, E disse Deus: haja luz. Oh, glória a Deus. Quando Deus olhou para você, Ele disse: haja luz. Glória a Deus. Aleluia. Sabe qual é a luz que o Senhor quer que esteja em você? Ele, o Espírito Santo. Glória a Deus. Aí a sua vida, que era treva, que era abismo, já começou a não ter mais. Aquele abismo foi tirado porque o Senhor já se aproximou de ti. O Senhor já começou a te tocar. Então Ele olhou para você, Ele olhou para mim e falou assim: haja luz. Saia das trevas.
Saia da mesmice. Eu estou te chamando, saia deste abismo. Quando Deus olha para você e fala, haja luz, e você deixa Deus entrar, Ele olha para você e fala, ali sim, ali eu posso fazer morada. Aleluia. E viu que a luz era boa e fez Deus separação entre luz e trevas. Igreja, quando Deus nos chama, a primeira coisa que Ele tira de dentro da gente é as trevas. A primeira coisa que Ele arranca de dentro do nosso ser é aquela treva, é aquela escuridão, é aquilo que separa Ele de nós. A primeira coisa que Ele faz a separação. Ele faz a separação dentro da tua casa, o que é treva e o que é luz. Verdade. Ele faz a separação entre você e o seu ego. Ele faz a separação entre você e a mentira. Ele faz a separação entre você e a pirraça. Ele faz a separação entre você e a maldição. E Ele vai tirando, Ele vai separando, Ele vai, moldando a sua vida. Glória a Deus. E Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. E foi a tarde e a noite do dia primeiro. E disse, haja expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Quando Deus te separa, Ele te coloca no lugar certo. Ele não quer a sua vida bagunçada. Ele não quer a sua mente bagunçada. Ele não quer os seus sentimentos bagunçados. Ele coloca tudo no seu devido lugar. A sua vida é uma escada perante ao Senhor. É por isso que quando Jacó foi para o deserto, interessante isso. Por isso que Jacó, quando ele foi para o deserto, que ele colocou aquela pedra sobre a cabeça, a primeira coisa que ele teve foi um sonho. E o sonho foi com uma escada. Os anjos descendo e subindo naquela escada. Aquilo ali, Deus mostrando para ele que a vida dele é uma escada. Que ele não pode começar do segundo degrau, que ele não pode começar do terceiro degrau, que ele não pode dar um salto do primeiro para o último. Não, ele tem que subir aos poucos. Assim sou eu, assim é você. Se você tá lá no primeiro degrau, se você tá no primeiro amor, se você tá com aquela vontade de orar, com aquela vontade de jejuar, de buscar, de estar na igreja, aproveita, porque é o melhor momento que o crente tem com Deus. É quando estamos no primeiro amor. Tudo é novidade, tudo é gracioso. Até o corrigir de Deus é bom na nossa vida. Mas à medida que vamos subindo, vamos esquecendo do nosso primeiro amor. Deus, Ele quer que você suba nessa escada. Deus, Ele quer que você suba cada degrau na sua vida, mas Ele não quer que você esqueça do seu primeiro amor. Ele não quer que você esqueça da onde Ele te tirou, do que Ele fez, as separações que Ele fez na tua vida. Ele não quer que você esqueça. Mas Ele não quer que você saia do primeiro degrau para o último degrau. Sabe por quê? Porque você não vai ter experiência, você não vai ter maturidade. E a queda pode ser feia. E lá no versículo 11, depois que Deus nos limpa, depois que Deus nos molda, depois que Deus coloca cada coisinha no seu lugar, depois que Deus entra e faz morada, aí sabe o que Ele começa a fazer? Aí Deus começa a falar para você, agora tá na hora de você frutificar, dar frutos. Só que a maioria das vezes nós não damos frutos para o Senhor. Nós esquecemos do que Deus fez em nossa vida. Mas o crente que continua na presença do Senhor, a vida que continua deixando Deus seguir com Ele, começa a dar frutos, e frutos da sua espécie. O que é isso?
Se você ora, você consegue, aleluia, levantar pessoas que também oram. Você consegue passar essa oração, você consegue orar por aquelas pessoas, você consegue levar um mantimento, você consegue levar uma palavra, você consegue fazer a obra de Deus. Sem olhar para trás, sem olhar para as dificuldades, sem olhar pelo porquê. Então medita nessa palavra, medita mais nessa palavra. Lembre-se que você era uma terra sem forma e vazia, mas que um dia o Espírito Santo entrou dentro de você e separou tudo que era de ruim, te limpou, te ergueu e te colocou para dar frutos bons. Quando a Richelle falou de trevas, de abismo, que a nossa vida, a nossa velha vida era assim, Deus manda eu falar para você, aleluia, que a partir desse momento, dessa palavra que você ouviu hoje, Deus, Ele quer que haja luz na sua vida, Ele quer que haja paz, Ele quer que haja fé, Ele quer que haja temperança, longanimidade, os frutos do Espírito. Sabe por quê? Porque a Richelle falou da serpente, né? Que representa o maligno, que vem para arrancar a verdade de nós e que vem para fazer a gente pecar. Só que ela falou da herança maldita, né? Que a maior parte, aleluia, do ser humano herdou ao querer se justificar diante de Deus. Falar, Senhor, eu não fui culpado. Jesus, eu não tenho, né? Tá, não sabia. Então eu quero falar para você o seguinte, já pensou naquele dia, quando Deus vier visitar as nossas obras? E aí, se a gente não tiver renunciado a essa herança de Adão e Eva? Já pensou quando Deus chegar para mim e para você e falar assim, por que eu levei a minha palavra e você continuou mentindo? Veja bem, porque eu pude analisar muitas pessoas dizendo assim, ai Jesus, como o inimigo agia para mim não orar. Jesus vai dizer assim, olha, deixa o diabo de lado. Eu quero saber de você. Por que você não orou? Por que você não me adorou? Por que você não renunciou à fraqueza? Por que você não leu a minha palavra para usar a minha palavra como um escudo, uma espada desembainhada?